Iniciando aqui a nossa live, então, sobre o tema liberdade financeira para mulheres. Aproveitando essa semana, que é a primeira semana do mês de março, a semana do Dia das Mulheres. Então, o Dia das Mulheres é depois de amanhã, dia 8 de março. E em comemoração e em homenagem às mulheres, então eu resolvi fazer essa live para a gente trabalhar um pouco essa ideia, essa questão da liberdade financeira. Para a gente entender um pouquinho como é difícil, por que é tão difícil alcançar a liberdade financeira e o que é que a gente pode entender como liberdade financeira. Nesse contexto, então, nós temos algumas coisas que a gente precisa primeiro conceituar. A gente precisa conceituar sobre liberdade financeira. Mas antes de tudo, vamos nos preparar. Então, quero que você se prepare para como assistir essa aula. O que você deve fazer para participar dessa live de uma forma mais tranquila. Então, a gente chegou nesse momento e para aproveitar o máximo dessa aula, eu peço que você siga os seguintes passos, né? Escolha um lugar bem tranquilo. Desligue as notificações do celular. Respire calmamente por uns 5 segundos para você se situar no presente onde você está e esteja aberta e receptiva ao conteúdo que nós vamos trabalhar aqui hoje. Não vou trazer todas as soluções no mesmo dia, mas essa é uma primeira etapa onde você vai ser capaz de compreender o seu contexto, compreender aonde está os principais problemas da sua vida financeira e, a partir daí, conhecendo essa etapa, começar a se organizar, planejar para executar ações que realmente vão te levar a organizar a sua vida financeira e fazer com que você alcance definitivamente a sua liberdade financeira nesse processo. Vou dizer o seguinte: não é fácil, não é um processo fácil, é um processo que exige algumas atitudes. Primeiro, olhar para si, olhar para o seu dia a dia, para a sua rotina, para como você lida com você mesma e com as coisas e as pessoas à sua volta. Identificar como isso afeta a sua vida financeira e, principalmente, a partir do momento dessa identificação, ter a oportunidade de aplicar uma metodologia que vai fazer com que você organize a sua vida financeira e, a partir dessa organização, você consiga alcançar o controle, o domínio das suas finanças e a liberdade financeira de tomar as suas próprias decisões de uma maneira mais consciente para buscar uma vida, uma condição mais saudável. Então, agora, já escolheu um bom lugar, já desligou todas as notificações do celular, já se posicionou confortavelmente, já conseguiu estabelecer que você está aqui agora no momento presente e que não vai ter restrição ao conteúdo que será repassado. E aí, a partir de agora, a gente pode iniciar o processo do conteúdo em si. Ok? Vamos lá? Bom, quais são os temas que serão abordados hoje? Os principais temas são sobre o que é liberdade financeira, como saber se eu estou vivendo uma desorganização financeira, uma pergunta, né? Quais são as dores que são causadas pela desorganização financeira? Quero me livrar dessas dores, como fazer, né? Como evitar as armadilhas, como sair desse momento de dor que as questões financeiras estão trazendo para a sua vida. E, por fim, como controlar o meu dinheiro. Essa segunda etapa, que é quais são os benefícios da organização e a forma de sair. E, por fim, a gente vai ter a apresentação inicial sobre o que é o método que a gente trabalha e que vai desenvolver com vocês ao longo dessa jornada. Então, primeiro ponto, já falei que não é fácil, porque não é fácil olhar para a gente mesma, às vezes. A gente se julga muito, nos coloca às vezes numa situação de estar tomando ou decisões impensadas, aí não para pensar nunca, mas quando começa a observar, começa a se culpar. Então a gente precisa primeiro se libertar desse momento, começar a olhar de forma racional para a nossa vida
e a partir daí começar então ter algumas atitudes que vão nos levar a uma realidade financeira mais equilibrada. Bom, primeiro, o que é liberdade financeira? O que a gente pode chamar então aí de liberdade financeira? Tem uma frase que eu acho bem interessante, que ela fala o seguinte: liberdade é uma palavra que ninguém sabe explicar, mas que não existe ninguém que não entenda. Então, definir o que é liberdade é algo que é complicado, porque a liberdade ela está dentro de um contexto de definição diversa, né? Ela tem uma série de formas que você pode compreender a liberdade. Então, tem a liberdade do corpo físico, a liberdade mental, a liberdade emocional, e a gente vai trabalhar aqui com a ideia da liberdade financeira. Mas partindo desse princípio, que a liberdade é uma palavra que ninguém consegue explicar numa única frase. Porém, ela é também uma palavra que não tem ninguém que não entenda. E a partir desse princípio que a gente começa a falar sobre liberdade. Definição de liberdade, né? O que é a liberdade em si? A liberdade ela é um conceito complexo que apresenta diferentes interpretações ao longo da história, nas diferentes culturas. De forma geral, a gente pode definir a liberdade como sendo a capacidade de agir e de fazer escolhas sem ter uma coerção externa, ou seja, decidir por você mesma, com sabedoria e com confiança. Então, a liberdade é uma ação, né? O ato de ter a capacidade de agir ou de tomar uma decisão sem que ninguém interfira naquela decisão. De maneira também que você esteja segura do que você está fazendo ou decidindo no momento. E aí, essa definição da liberdade, ela traz vários conceitos, né, envolvidos nela. Quais são? A liberdade, ela é um valor fundamental para a construção de uma sociedade mais justa e democrática, por exemplo. Ela também permite que as pessoas se desenvolvam e desenvolvam todo o seu potencial e dessa forma contribuam para o bem-estar de todos que estão ali naquele ambiente, ou naquela sociedade, ou naquela família, por exemplo. É importante ressaltar, porém, né, que a liberdade ela não é absoluta. Ninguém é livre, pode sair fazendo o que dá na cabeça, o que dá na telha, torta e direito, sem prestar atenção no que acontece em volta. A liberdade ela tem um determinado limite. Qual que é esse limite? Ela deve ser exercida de forma responsável, com respeito a todas as outras pessoas e a todos os outros seres. Ou seja, ser livre não é o ato de fazer inconsequentemente tudo que você pensa ou tudo que você quer, mas é tomar as suas decisões de forma responsável, de maneira que você melhore a sua vida, a sua concepção de mundo, a sua vivência, mas que não prejudique aquelas outras pessoas ou o ambiente no qual você está. Então, ser livre, a capacidade de ser livre, ela envolve responsabilidade. Então, sobre isso, a gente reflete o seguinte: ser livre é um direito, mas esse direito, ele vem junto, ele carrega com ele vamos dizer assim, uma substância também de responsabilidade. Não adianta imaginar que você vai exercer a liberdade sem responsabilidade, porque isso não é liberdade, isso é falta de responsabilidade. Então, liberdade é um direito, mas carrega consigo também uma responsabilidade. Além disso, a liberdade ela não é apenas a restrição, né? Não é apenas a ausência de restrições, aliás, mas ela também é a capacidade de fazer escolhas conscientes. Então, olha só, tem algumas palavras bastante interessantes aqui, ó. Responsabilidade é uma palavra interessante que está vinculada com a liberdade. E escolhas conscientes também estão relacionadas com liberdade. As duas palavras. A liberdade individual, ela vai estar intimamente ligada à liberdade coletiva. Também é outro termo que a gente pode utilizar para estar vinculado à liberdade.
Então, a liberdade ela é responsável, ela necessita que as escolhas que forem feitas sejam escolhas conscientes, e ela também exige que a liberdade individual respeite a liberdade coletiva. E a liberdade, além disso tudo, ela é um valor que ela precisa estar constantemente sendo defendido e reconquistado. Por quê? Porque a liberdade não é algo, é um direito estabelecido de como um acordo em todos os lugares, em todos os ambientes. E aí vocês vão compreender ao longo aqui da fala, né, na aula, vocês vão identificar que a liberdade ela está relacionada, especificamente a liberdade financeira, ela também está relacionada com essa ideia de estar sempre sendo defendida e reconquistada, principalmente para as mulheres. Porque, citando aqui, existe um mito social de que a mulher ela não sabe mexer com dinheiro, que ela não sabe administrar financeiramente, inclusive a sua própria renda, o seu próprio dinheiro. Essa noção social, esse mito social existente, ele por si só já tolhe, já reduz a liberdade da mulher em poder tomar decisões sobre suas próprias finanças. E isso é algo que é bastante comum na sociedade e que a gente precisa estar sempre defendendo. A gente precisa estar sempre reconquistando. Não é algo estabelecido de livre e espontânea vontade por todas as pessoas. Existem alguns mitos sociais e algumas posturas da sociedade, inclusive de nós mesmas mulheres, mas dos homens e de todas as pessoas que estão à nossa volta, de que a mulher ela não tem essa responsabilidade de cuidar do seu dinheiro, de cuidar, de fazer a gestão da sua vida financeira. Esse conceito, esse mito, faz com que a responsabilidade da mulher seja questionada, com que a capacidade dela de tomar decisões conscientes também sejam questionadas e, com isso, há uma redução da ação livre da mulher sobre suas finanças. E esse é um dos problemas. Porque muitas vezes acontece da mulher gerar renda, dela trazer o dinheiro para o sustento da família, do lar, mesmo ela sendo a que domina toda a parte financeira do ponto de vista de trabalhar e trazer renda para dentro de casa, mas mesmo assim ela é sempre questionada, ela é sempre confrontada sobre a forma como ela usa o dinheiro dela. Quando ela não tem uma renda própria, ela está dependente de outra pessoa, e geralmente essa dependência é relacionada a um homem, um relacionamento, seja ele entre marido e mulher, homem e mulher, companheiro e companheira, entre relacionamentos em geral, pais e filhos, existe essa figura de que a mulher ela não tem a responsabilidade e ela não tem a capacidade para lidar com dinheiro. E ela acaba ficando dependente dessa situação e não tomando suas decisões. O que pode acontecer é que às vezes ela é a geradora de renda e mesmo assim ela é taxada como incapaz de gerir suas próprias finanças e por conta disso ela acaba deixando todo o seu patrimônio e sua renda na mão de outra pessoa, ou pelo menos as decisões são tomadas por outras pessoas, que às vezes e quase sempre leva essa mulher a incorrer em prejuízo. Então tem uma série de coisas aqui que estão envolvidas nesse processo de buscar a liberdade. Então, primeiro ponto, é necessário compreender o que é liberdade. E a partir daí entender que essa liberdade ela não está dada, ela tem que ser conquistada e ela tem que ser o tempo todo defendida. Mas para eu defender a liberdade, eu preciso ter a capacidade de tomar escolhas conscientes. Eu preciso ter a responsabilidade de tomar decisões que sejam realmente possíveis de serem livres. E aí esse momento traz uma segunda etapa, vamos dizer assim, de necessidades para sustentar essa liberdade. E se a gente buscar o termo baseado aí na liberdade financeira, mais do que ter dinheiro no bolso, o que a gente pode chamar de liberdade financeira? Então, a liberdade financeira feminina é um estado de ser. Não é simplesmente eu posso pegar e gastar o meu dinheiro. Não, ela tem que ter o poder de tomar decisões sobre a sua vida. E o seu futuro também,
sem se preocupar, por exemplo, com a falta de recursos futuros. Isso é ter liberdade financeira do ponto de vista da quantidade de dinheiro, certo? É uma liberdade relacionada à quantidade. Mas a liberdade, como a gente já vê, ela está mais relacionada ainda à qualidade da forma como eu tomo a decisão, isso inclusive financeira, do que com a quantidade de dinheiro em si. Por quê? Porque eu posso ter muito dinheiro, mas não ter a capacidade de ser livre. Ou seja, não ter a capacidade de apresentar uma postura e uma decisão responsável, com escolhas conscientes, claras e definidas sobre aquilo que é meu, e ainda assim, mesmo tendo muito dinheiro, não ser livre financeiramente. Então, a quantidade de dinheiro nem sempre reflete a liberdade financeira. E aí, essa liberdade quantitativa, sim, ela também é uma base muito importante, porque eu preciso ter a capacidade de ter dinheiro suficiente, aí a busca pela liberdade do ponto de vista quantitativo, ter liberdade suficiente para buscar ter uma tranquilidade agora e no futuro. Poder fazer escolhas, né? Poder fazer escolhas de forma mais tranquila. Escolher com que eu trabalho, trabalhar com o que eu gosto de fazer, poder investir em algum sonho, realizar ambições, coisas que eu desejo, fazer por exemplo, fazer uma viagem, comprar um carro, comprar uma casa, reservar ou pagar uma boa escola para os filhos, não sei, né? O que for aquele desejo que necessita de dinheiro, ele automaticamente vai precisar que eu tenha dinheiro em quantidade para poder executar aquele sonho. Só que para poder fazer isso, eu preciso ter primeiro a base. Qual que é a primeira base? A liberdade qualitativa, que é aquela liberdade que vai me dar a oportunidade de tomar decisões conscientes e fazer boas escolhas. E poder, a partir dessa consciência e da capacidade das boas escolhas, ter segurança suficiente para tomar minhas decisões sem ficar dependendo da decisão de outras pessoas. E essa é a base da liberdade. Então, como é que eu faço tudo isso? Como é que eu tenho capacidade de tomar decisão, de ser responsável, de tomar decisões conscientes de maneira clara, que eu tenha segurança de tomar uma decisão sem ficar dependendo de outras pessoas para decidir por mim, principalmente do ponto de vista financeiro, considerando que a gente vive numa sociedade, como eu falei, que estabelece aquele mito de que a mulher ela tem dificuldade, não consegue gerir seu próprio dinheiro, mas para poder quebrar isso e conquistar a minha liberdade, eu preciso ter uma base, eu preciso ter uma sustentação que garanta que a minha decisão vai ser respeitada. E aí, qual que é essa base? Qual que é essa condição? Essa condição é simplesmente o conhecimento. Então, se eu não conheço, se eu não compreendo, se eu não tenho conhecimento suficiente, eu vou estar sempre desacreditada. Eu vou estar sempre sendo questionada. E se eu não tiver o conhecimento, eu não terei argumento para me reafirmar e reconquistar ali a minha liberdade. Então, o conhecimento é a base para exercer essa liberdade. Sem conhecimento, isso é impossível, porque na primeira pressão de que você não dá conta, você realmente acha que não dá conta, porque você não tem conhecimento suficiente, você fica insegura. E estando insegura, você automaticamente fica na mão da decisão de outra pessoa. Então, lembre-se, a condição para a liberdade é o conhecimento. Continuando aqui, então vamos lá. Eu já sei que eu preciso exercer a liberdade. Para exercer a liberdade, eu preciso exercer uma liberdade com responsabilidade, fazendo escolhas conscientes, com base em conhecimentos que vão me trazer segurança naquilo que eu estou decidindo, falando, fazendo. Mas a gente sabe que a realidade é muito mais complicada, né? Então a gente sabe o seguinte, que é muito mais difícil compreender inicialmente, e aí vem a live tem como esse objetivo de fazer inicialmente você olhar para você mesmo, olhar para a sua vida, e essa base de saber o que é liberdade, que para ser livre do ponto de vista financeiro também eu preciso dessa base, que eu preciso conhecer, mas antes de conhecer outras coisas, antes de conhecer sobre dinheiro, antes de conhecer sobre
investimentos, por exemplo, antes de conhecer sobre questões técnicas de gestão, eu preciso conhecer outra coisa. Eu preciso conhecer a mim mesma. Eu preciso entender como é que é a minha relação com o dinheiro. Como é que é? Aí eu pergunto para você: como saber se você está vivendo uma desorganização financeira? Bom, eu acho que tem muita gente que vai de cara falar assim: eu já sei que eu estou vivendo. Né? Eu já sei que minha vida tá bagunçada, que eu não consigo fazer as coisas que eu desejo, eu não consigo realizar meus sonhos, eu trabalho e não vejo dinheiro. Ok. Eu acredito fielmente que isso acontece com muita gente. Sei que acontece, né? E aí o que acontece? Você está vivendo? Você está vivendo uma desorganização financeira? Alguns podem dizer que não, outras não sei, e outras podem dizer que sim. Mas em todas essas respostas, eu tenho algumas perguntas para cada uma delas. Tá, ok. Independente da sua condição de organização ou desorganização financeira, eu preciso, a partir de aqui, que você comece a parar um pouquinho, pensar em você. Daí eu vou fazer algumas perguntas e você pense sobre o que acontece na sua rotina, no seu dia a dia. Então, olha só. Primeiro ponto é assim, eu quero que você pense aí na sua rotina, na sua vida, né? E aí eu vou fazendo as perguntas aqui e a gente vai conversando, eu vou comentando, mas eu quero que nesses comentários que você chegue na seguinte conclusão, que você consiga responder as perguntas que eu vou fazer e a partir desse momento comece a olhar para você nesse ponto de vista. Bom, quais são os primeiros sinais de que você pode estar vivendo uma situação de descontrole financeiro? Bom, nós temos, olha só, alguns sinais aqui. Primeiro sinal: você atrasa pagamentos com frequência? Eu acho que é uma pergunta que você consegue responder, né? Para você mesma aí, não precisa falar para ninguém não. Mas olha só, pense você com você mesmo. Você atrasa pagamentos com frequência? Responde só sim ou não. Segundo sinal, você não sabe para onde vai o seu dinheiro? Porque às vezes a gente recebe e aí, de repente, do nada, cadê o dinheiro? O dinheiro sumiu. Você sabe 100% para onde foi todo o dinheiro que você recebeu no mês? É uma boa pergunta, né? Se você sabe, ok, muito bem, parabéns. Se você não sabe, vamos ficar atento, né? Porque aí tem problemas. Você gasta mais do que você ganha? Esse você sabe responder, né? É direto, sim ou não? Você gasta mais que ganha? Você tem muitas dívidas? Às vezes você não tem muitas, mas você tem algumas dívidas que atacam diretamente a sua condição financeira, né? Que leva grande parte da sua renda, e aí isso também já é um problema. E você paga juros altos nessas dívidas que você tem? Então, nós temos aqui 5 perguntas. Essas 5 perguntas estão todas relacionadas com a questão do descontrole financeiro, da desorganização financeira. Pense em cada uma dessas perguntas, responda silenciosamente com você aí mesmo cada uma delas. E aí comece a fazer o filtro de como que está a sua vida financeira. Nós vamos fazendo aqui alguns detalhamentos para você começar a pensar sobre isso. Continuando. Você compra coisas que não precisa? Já pensou? Às vezes você vai lá no supermercado, vai na loja, sei lá, na papelaria, de repente compra algo ou simplesmente vai na internet, faz uma compra ali, né, naquele momento e depois descobre que não precisava daquilo. Às vezes acontece. Eu faço isso de vez em quando, né? É raro, mas acontece. Você compra coisas por impulso? Segunda pergunta. É o momento, está, né, no embalo ali daquela conversa, daquele ambiente e tal, e conversa aqui, conversa ali. Ou você fica empolgada com determinada oferta e você compra por impulso? Sim ou não? Você se arrepende
das compras que fez? Essa é uma boa pergunta, né? Porque às vezes a gente não quer admitir que compra coisa que não precisa. Às vezes a gente não quer admitir que não compra que compra coisa por impulso. Mas às vezes a gente se arrepende, não arrepende? De algumas compras que a gente faz. Já que eu comprei isso, né? Não faz sentido. Aí gastei o dinheiro que não era para gastar. Direcionei o dinheiro que não era para ir para isso aqui agora e agora não estou com dificuldade em outro lugar. E você compra coisas para impressionar outras pessoas? Isso aqui é complicado. E hoje em dia, nessa rotina da internet, né, Instagram, Facebook e tudo mais, a gente vive muito as redes sociais, né, TikTok, muito relacionado a consumo. A consumo, tudo que as pessoas fazem na internet está relacionado a vender alguma coisa ou aparecer com algo que foi comprado e que tem uma característica de status. Você compra coisas para impressionar outras pessoas? Sim ou não? Não precisa me responder, mas responda silenciosamente para você. Então, aqui são mais 4 perguntas que a gente começa a identificar como é que você se comporta em relação à sua vida financeira. Mais 3 perguntinhas. Você sente que o dinheiro controla a sua vida? Ou é você que controla o dinheiro? Então, essa é uma pergunta boa. Quem controla quem? Né? Quem manda em quem? Quem é dono de quem? Você é dona do seu dinheiro ou do seu dinheiro que é dono de você? Pergunta boa. Acho que essa daqui tem que filosofar um pouquinho mais, né? Pensa depois nessa relação. Próxima pergunta. Você não consegue realizar seus sonhos por causa das suas finanças? Ah, gostaria de fazer uma festa de aniversário. Às vezes é algo simples, né? Gostaria de fazer um churrasco em casa no final de semana. Gostaria de fazer uma viagem. Gostaria de comprar um livro. Gostaria de fazer um curso. Gostaria de comprar uma casa. Mas eu não consigo, porque eu nunca sobra dinheiro. Então, e aí? Como é que tá essa relação sua com o dinheiro? Não consegue realizar os sonhos que você tem por causa das finanças? Como é que tá isso? Isso tem te causado algum desconforto, algum transtorno, alguma dificuldade de aceitar essa situação? Porque às vezes a gente está passando por essas situações e acontece a seguinte coisa. A gente fica querendo, sonhando com as coisas, mas não consegue realizar, e pelo fato de não conseguir realizar, a gente fica frustrada. E nessa frustração a gente se culpa. Culpa a nossa vida, culpa nosso trabalho, culpa porque eu não fiz isso, porque eu não trabalho em tal lugar, porque eu não consegui tal promoção. Às vezes é porque está tudo desorganizado. Mas qual é a sensação que isso te traz? O fato de você não realizar seu sonho, qual é a sensação que isso apresenta aí para você? E a próxima é: você depende de outras pessoas para te ajudar financeiramente? Você tem a ajuda de alguém? Né? Você precisa de auxílio, de ajuda financeira de outra pessoa, seja dos pais, né? Do marido, do namorado, do irmão, de alguém. Você precisa que alguém te ajude, que complemente a sua renda? Então, é essa pergunta. E outra, como que você se sente em relação ao dinheiro? Você se preocupa com o dinheiro com frequência? Né? São perguntas interessantes. Tipo, se tá faltando, né? Cadê o dinheiro? Não precisava disso, precisava comprar aquilo, precisava... Tá sempre com essa angústia de precisar se preocupar o tempo todo com o dinheiro? Como é que tá? Você se sente estressada por causa das suas finanças? Né? Estressada mesmo, porque não consegue cumprir os prazos, não consegue pagar em dia, não consegue comprar o que quer. Então tá sempre, parece que correndo atrás do prejuízo. A gente até usa muito essa expressão, né? Tô correndo atrás do prejuízo. Está sempre correndo atrás do prejuízo? Você tem medo de ficar sem dinheiro? Hoje não, já nem tem medo mais, né? Porque já vive sem dinheiro, também acontece. Mas qual é essa relação? E você tem problemas para dormir por causa das suas finanças? As finanças têm tirado seu sono e isso tem te causado angústia, falta de apetite, falta de sono, falta de tranquilidade. Olha só quantas coisas que nós já levantamos aqui até agora, né?
É uma situação em que essas pontuações nem sempre a gente faz. A gente não fica se perguntando, a gente simplesmente vive. Eu acho que é mais que, é pior que pouco do que isso. A gente às vezes nem vive, a gente sobrevive. A gente deixa a vida levar a gente, dá uma de Zeca Pagodinho e deixa a vida me levar, a vida leva eu. Só que nesse deixa a vida me levar, a gente vai se frustrando, a gente vai chegando em situações muito críticas, tem momentos muito doloridos e a gente não para pensar como é que nós estamos reagindo ou agindo diante das situações que nos acontecem, principalmente do ponto de vista financeiro. E acha que o problema é só o dinheiro, certo? Parece que a falta da existência do dinheiro é o único problema. Só que o que essa falta traz é muito mais grave do que simplesmente não ter dinheiro. Então, preocupações, falta de sono, problemas de apetite, né? Problemas de estômago, problemas cardíacos, ansiedade, pode levar inclusive a depressão. Então, são um monte de problemas que são causados por essa ausência do dinheiro. E tudo isso o que é que faz? Com que a gente não tenha o quê? Liberdade financeira, que a gente falou lá no início. Então, a ausência do dinheiro em si não é simplesmente a ausência do dinheiro, ela está envolvida e ela nos envolve em uma série de situações, numa teia de situações que vão nos prejudicando em outras áreas da vida. E aí parece que é tudo sobre dinheiro, mas não é. Às vezes é, mas nem sempre é, certo? Então, é interessante a gente parar e fazer esse raio-x, né, da gente, da nossa relação com a questão financeira. E aí, como é que tá a sua organização financeira? Como é que tá? Como é que está a sua vida organizada? Tem um orçamento? Pronto? Você acompanha esse orçamento? Ou não? Você não tem um orçamento? É uma pergunta. Que aí eu tô fazendo para você e você vai pensando. A maioria, gente, não tem. Isso já é diagnosticado, tá? Mas e você? Você não é a maioria? Tipo, se todo mundo não tem, mas você não é todo mundo, você tem um orçamento? Você sabe o que é um orçamento pessoal? Você tem metas financeiras ou não? Você não tem meta nenhuma porque não dá nem para fazer meta, né? Não dá para planejar, então como é que eu vou estabelecer uma meta financeira se eu não consigo nem pagar minhas contas do mês? Então qual que é a realidade? Ou não, eu tenho algumas metas, consigo alcançar umas, mas outras eu não vejo a oportunidade de alcançar. Então como é que tá a sua realidade nisso? É aquela pessoa, né, aquela mulher que nem consegue planejar e não estabelecer meta nenhuma, ou é aquela que tem algumas metas, mas não consegue alcançar essas metas porque tem dificuldade, está desorganizada a vida financeira. Você acompanha seus gastos, assim, acompanha ali no dia a dia o que foi que você gastou, para onde foi seu dinheiro, você faz esse levantamento? Tem gente que faz, mas é pouquíssimas pessoas, a maioria não faz. E você faz reservas de emergência? A maioria não. A maioria não faz. Mas e você? Você faz essa reserva de emergência? Como é que tá a sua vida? E se hoje você simplesmente resolver falar o seguinte: a partir de hoje eu não vou mais trabalhar, vou ficar 6 meses parado. Você consegue? Você tem dinheiro suficiente para fazer isso? Sim ou não? Bom, e se não for uma decisão sua? E se você ficar doente? E não conseguir trabalhar? E não for alguém que é de um concurso, que tem emprego aí fixo, e que vai ficar sem renda durante, sei lá, 6 meses, um ano, você tem uma reserva? Se você ficar doente e precisar do dinheiro? Ou não, você está endividado e aí vai ficar muito pior. Qual que é a situação hoje? Se você respondeu sim para a maioria dessas perguntas, infelizmente, você está vivendo uma desorganização financeira grave, muito grave. E você precisa, o quanto antes, tomar uma atitude. Infelizmente, às vezes a gente só responde através da dor, certo?
Mas se você olhar de volta e fazer todas essas perguntas de volta para você, eu tenho certeza que a dor aparece em cada uma delas. E que isso causa um desconforto, causa uma angústia, causa uma frustração, amplia a ansiedade e causa uma situação de muito desconforto. Porém, é preciso pontuar. Sabe assim, aquela pessoa que não quer ouvir falar porque ela não quer sofrer com o que está acontecendo? Tipo, eu vou ignorar, porque se eu ignorar, eu não sofro. O que os olhos não veem, o coração não sente, né? O ditado. Porém, nesse caso do financeiro, é necessário que você sinta essa dor momentânea de olhar para você, identificar que você não controla a sua renda, que você não sabe para onde vai o seu dinheiro, que você está atolado em dívidas, que você não sabe qual dívida você paga primeiro, ou que você queria muito realizar vários sonhos e você não pode porque a sua vida financeira não permite, não sobra dinheiro nunca, porque você está numa condição financeira desorganizada. É preciso olhar para a dor. É preciso olhar para cada ponto dessas dores. Porque como é que você faz quando você está doente? Você não vai ao médico? E lá no médico, o que, que acontece? O médico faz um exame clínico ali na hora, mas só isso não basta. O que, que ele faz então? Ele estabelece uma solicitação, faz um pedido ali de um monte de exame, aí você vai lá, faz exame de sangue, de urina, de fezes, faz exame de imagem, faz um monte de exame para identificar por que é que está doendo, por que é que está ruim e por que que precisa disso. Porque você precisa identificar ponto por ponto onde é que está o problema para que você ataque aquele problema com remédio certo. A partir do momento que você toma o remédio ou passa o remédio do jeito certo, nas doses certas, na medida certa, na hora certa, o que, é que vai acontecer com você? Você vai melhorar. Então você melhora fisicamente, você melhora o humor, você melhora a disposição, você fica mais animado. Com a vida financeira não é diferente. Como é que nós vamos solucionar uma questão que está desorganizada, que está bagunçada, que está te causando um monte de dor, se você não olha para onde está o problema? Então é preciso olhar para o problema para a partir daí você identificar quais são as possíveis soluções. Identificando essas soluções, quais são as ações, o que é que realmente precisa ser feito para minimizar aquilo que está ruim até eliminar e para melhorar aquilo que é bom, até que o que é bom seja maior do que o que é ruim e você fique no azul, você consiga se organizar financeiramente. E aí é esse o ponto. Eu começo falando dessas dores porque essas dores elas estão aí. Na maior parte dos casos, elas estão entranhadas na nossa vida e a gente não olha para elas, porque não é interessante olhar, porque quando olha dói. Então, a gente muitas vezes evita olhar para a dor, mas é imprescindível que a gente olhe para a dor, que a gente faça essa análise, que a gente examine a dor. E examinando, a gente tem a condição de aplicar um remédio certo. Esse é o primeiro ponto. Então, se você respondeu sim para a maioria dessas perguntas que eu fiz até agora, infelizmente, você está numa situação de desorganização financeira grave. Precisamos olhar para isso para, a partir de agora, começar a levantar as possibilidades de resolver esses problemas. Mas, antes da gente chegar nessas possíveis soluções, eu tenho outra pergunta. Quais são as dores que são causadas pela desorganização financeira? Então vamos lá, vamos levantar as principais dores que são causadas pela desorganização financeira. Eu perguntei aquelas perguntas anteriores ali, a gente falou sobre liberdade, falou sobre essas questões de qual é a sua relação, porque as respostas que você foi me dando em relação, ou que você foi se dando, né, aí, para você mesma, em relação àquelas perguntas, elas vão refletir nessas dores aqui. Então, quais são essas principais dores? A gente pode dividir essas dores em dois focos diferentes. Uma a gente chama de dores emocionais e a outra a gente chama de dores práticas. As dores emocionais. Então, nós temos aqui, ó, estresse, ansiedade, depressão, baixa autoestima,
culpa e vergonha. Como é que essas dores afetam ou são afetadas pela questão financeira? Estresse. Olha, quando você está numa situação em que você não tem dinheiro, ou não tem dinheiro suficiente para passar o mês, você está em dívida, ou mesmo que você não esteja em dívida ainda, mas você não consegue pagar as coisas em dias, começa a atrasar todas as contas, começa a não sobrar dinheiro, começa a não conseguir dormir, começa a ter preocupações constantes e ficar o tempo todo preocupado com a falta de dinheiro, isso vai causar estresse. Esse estresse constante, o tempo, porque o estresse não é algo sempre negativo, mas esse estresse constante, ele é muito negativo e ele leva à ampliação da ansiedade. A ansiedade, ela vai trazer para você uma situação de constante alerta. Esse alerta constante, ele vai trazer para a gente alguns gatilhos. Um alerta constante, o tempo todo preocupado, o tempo todo estressado, o tempo todo querendo resolver e não tem como resolver, não consegue achar a solução. Você começa a não conseguir dormir, você começa a sentir, não conseguir comer direito, você começa a ter uma relação ruim com as pessoas à sua volta, porque você está sempre preocupado, estressado. Você começa a ter dores físicas. Então, você tem dor de cabeça, você tem dor de estômago, você sente fraqueza, você sente tontura, você sente um mal-estar, dor no corpo, dor no músculo, que está o tempo todo estressado e tenso. E isso vai minando as suas forças. E esse processo vai gerar, provavelmente, em algumas pessoas que têm a predisposição, um processo depressivo, que está relacionado com a ansiedade, que está relacionado com uma baixa autoestima. Então, se você não tem dinheiro para ir aonde você quer, se não tem dinheiro para poder realizar as suas aspirações, seus sonhos, né? Você não tem dinheiro nem para realizar o básico necessário. Isso vai te trazendo uma situação depressiva. A sua autoestima vai lá para baixo. Você começa a se questionar. Você começa a não ter mais vaidade, né? Começa a não ter vontade de fazer as coisas, porque por mais que você trabalhe, por mais que você lute, por mais que você vá atrás das coisas, você está sempre em dificuldade. A autoestima, não tem autoestima que aguente. E isso causa mais ansiedade e mais depressão. E daí vem também o fato de você sentir culpa. Você sente culpa porque não tem dinheiro, sente culpa porque não consegue comprar um brinquedo do seu filho, não consegue pagar uma escola, uma roupa que você gostaria de dar para ele. Você não consegue ir nos lugares, né, de forma compartilhar com os amigos. Você está sempre culpada de alguma coisa, parece que você faz e aquilo não retorna de um ponto de vista positivo, porque nunca é suficiente. E por fim, você sente vergonha. Vergonha porque você não consegue corresponder. E aí vem várias coisas, né? Às vezes você quer corresponder ao mesmo padrão de vida das pessoas com quem você convive ou convivia. Você gostaria de estar bonita, linda, sempre bem arrumada, como as pessoas ali do Instagram, né? Você não tem dinheiro, às vezes, para fazer algo simples. Por exemplo, sei lá, assar uma carne no final de semana em casa, não é nem algo, né, extraordinário, mas às vezes são coisas simples e você não consegue fazer. O filho pede uma coisa que você não tem dinheiro para dar. Isso traz vergonha, traz culpa, traz baixa autoestima e traz depressão. Então, essas dores emocionais, muitas delas são causadas por uma questão financeira desorganizada, por uma falta de liberdade financeira, por uma falta de conhecimento financeiro, que você cada vez vai se tornando uma pessoa mais introspectiva, com menos vontade de participar das coisas. E isso, de certa forma, agrava, porque aí você não consegue sair do ciclo, né? Além dessas dores emocionais, tem as outras dores que eu citei aqui, algumas consequências aqui, mas que são as dores práticas. As dores práticas são quais? Dificuldade para pagar a conta, por exemplo.
quero pagar a conta, mas não tem dinheiro, não tem condição de pagar, porque simplesmente está desorganizado, não consegui me planejar, tomei decisões erradas e aí simplesmente não consigo pagar as contas. Isso é uma dor, porque isso traz vergonha, né? Traz desconforto. E aumenta a dificuldade futura, porque você fica endividado, vai para, né, o nome vai para os órgãos de proteção do crédito e você fica numa situação cada vez pior. Aí isso gera acúmulo de dívidas, as dívidas vão só acumulando. E aí isso também vai contribuindo para a situação. Falta de reserva para emergência. Às vezes alguém fica doente na família, você fica doente, um filho fica doente, o marido fica doente, o pai, a mãe. Acontece, você não tem dinheiro, você simplesmente não consegue parar e falar, não, eu consigo resolver isso, eu tenho como resolver essa emergência. Não. Às vezes o carro quebra, né? Quem tem carro, às vezes tem que. Às vezes era para pagar um curso que era necessário para você ter uma promoção no trabalho e você não tem dinheiro. E isso vai só se tornando uma bola de neve. Dificuldade para realizações, né? Já falei um pouco sobre isso. E, por fim, problemas nos relacionamentos. Muitos relacionamentos entram em dificuldade por causa de questões financeiras. As pessoas simplesmente não conseguem lidar com a frustração, com a ansiedade, com a depressão, com a baixa autoestima, e isso vai sendo minado dentro do relacionamento. Ou porque uma das partes não entende o processo, não aceita o que está acontecendo e quer, e não tem um alinhamento financeiro na família, e isso acaba fazendo com que aquele que é o responsável por suprir aquela demanda, que não tem condição de suprir, entre num processo cada vez pior. Isso leva ao alcoolismo, por exemplo. Né? Pessoas se envolvem com droga por conta disso. Pessoas brigam, tem agressão dentro do lar. Não é que a culpa é exatamente do dinheiro. A pessoa que agride, ela tem já uma predisposição para isso, mas muitas vezes está relacionada à questão financeira. Às vezes, no caso da mulher, ela passa por agressões e ela, por ser dependente financeiramente, às vezes ela não é nem dependente financeiramente, mas ela é dependente porque ela não tem liberdade para tomar decisões, ela acaba ficando numa situação de onde ela está sendo agredida, às vezes fisicamente, às vezes psicológica, emocionalmente, e ela não consegue sair porque ela não consegue tomar decisões financeiras ou porque a vida dela está financeiramente desorganizada. Isso é gerado por essas questões. E a mulher, ela fica muito mais suscetível a isso, porque na maior parte das vezes ela é ou a dependente financeira, e quando ela não é a dependente financeira, ela é dependente da decisão do outro, porque ela é taxada como quem não consegue tomar decisão sobre o seu próprio dinheiro, não tem capacidade de fazer uma gestão financeira da própria vida. E isso não é o que eu falei lá no começo, que geralmente a sociedade joga essa responsabilidade e diz que a mulher não tem capacidade de gerir e que ela está sempre dependente, geralmente, de um homem para tomar essas decisões. Então, em situações de violência doméstica, por exemplo, muitas mulheres continuam nessa vida e às vezes têm desfechos muito doídos e doloridos, né, e fatais, porque elas não conseguem sair do ambiente que está causando dano para ela. Ou pelo menos ela não consegue estabelecer uma relação de respeito, porque ela é sempre a dependente. O outro toma conta da vida dela, no sentido de controle total, e principalmente porque tem um controle financeiro. Quando ele é um caso em que a mulher tem a parte financeira, ela que supre a casa, mas ela não tem, ou ela é insegura nas decisões financeiras, ela trabalha e ganha dinheiro, mas ela não tem segurança para tomar decisão financeira, quem toma a decisão é o outro. Então, esse outro vai sempre tomar decisões que vão manipular o fato dela nunca conseguir se colocar como respeitada nas decisões que toma. E, às vezes, se quiser sair, não tem condição de sair, porque entra num ciclo financeiro ruim, num ciclo de dependência emocional por causa das finanças. Isso é bem grave e acontece muito. Então, se você está sofrendo com essas dores, o que eu posso te falar é o seguinte: apesar de ser, né, esse primeiro momento aqui da live ser bem dolorido, todas essas falas, e às vezes a gente mexe em algumas feridas bem direcionadas, bem específicas, mas o que eu tenho para falar para você é que se você está passando por isso, existe uma solução e que você não está sozinha. Existem formas de você
conseguir se organizar financeiramente. Mas primeiro eu preciso que você olhe para essas dores, que você se posicione na sua vida. Qual que é a sua realidade? Então é esse raio-x, né? Vamos dizer, vamos chamar de raio-x, ele precisa ser feito. E a partir do momento que ele é feito, você começa a identificar onde você está. Às vezes você está no olho do furacão, naquele momento em que não tem dinheiro, não vê saída, não vê solução e tá naquele redemoinho ali de ansiedade, baixa autoestima, depressão, dificuldade, que às vezes você se sente até sufocada, com dificuldade para respirar. Mas que precisa colocar os pés no chão, a cabeça no lugar, respirar e olhar para frente e ver que tem solução sim. Tem uma forma de sair, certo? Mas tem que primeiro ter calma, conseguir olhar com racionalidade para essa realidade e identificar racionalmente quais são os principais problemas e a partir daí ir passo a passo, por meio de um planejamento, eliminando esses problemas e melhorando a sua condição financeira. Bom, então como evitar essas armadilhas, né? Vou trazer aqui algumas possíveis soluções, vamos dizer assim, né? Alguns pontos que você realmente, depois de identificar a sua realidade, que você precisa ou que você pode olhar para poder tomar algumas decisões, algumas atitudes que vão melhorar a sua análise, o seu raio-x. E a partir dele tomar decisões melhores e também organizar, planejar o seu passo a passo para sair dessa condição. Então, como evitar as armadilhas da desorganização financeira? Primeiro, faça um orçamento. O que é isso, né? Então, precisa anotar todos os seus gastos e anotar todas as suas receitas para saber para onde vai o dinheiro. Então, a primeira coisa é saber, lembra lá da pergunta, você sabe para onde vai seu dinheiro? Então, para saber para onde vai seu dinheiro, primeiro fazer um orçamento. Esse orçamento é o quê? Você vai definir, escrever, né? E aí pode ser no aplicativo, pode ser numa planilha, pode ser no caderno. De preferência que você pegue hoje ainda um caderno, né? Pegue lá um caderninho, pode ser um caderninho velho, separa ali umas folhas dele e vai fazer um orçamento. O que é o orçamento? Você vai escrever lá receita. Qual é, de onde vem a sua receita, né? Se é do seu trabalho, onde que é o seu emprego, você escreve o nome lá e escreve o valor do seu salário. Se é de vendas que você faz, que às vezes você faz alguma coisa para vender de casa mesmo, né? Às vezes você tem alguma atividade aqui comercial de venda, então você tem na comissão, benefício, salário, receita de vendas, né? Você faz por mês. Você faz ali, ó, por exemplo, mês de vamos pegar aí para você pegar como base, nós estamos agora no mês de março, vamos pegar o último mês de fevereiro. Quanto foi que você recebeu durante o mês de fevereiro? Só as receitas, lista todas elas, coloca os valores na frente. E aí você no final soma. Quanto você recebeu ao todo no mês de fevereiro? Então, quem tem salário fixo e só tem um emprego, já sabe o valor, certo? Agora, quem não tem, quem é autônomo ou quem faz algum outro tipo de atividade que não é só um emprego, precisa fazer a soma. Aí soma o valor total e tem a receita total daquele mês. Aí as despesas. Bom, as despesas pega pelo menos as principais, né, inicialmente. O que você vai fazer? Você vai pegar as despesas, a gente vai chamar essas despesas aí de despesas variáveis e fixas, né? As fixas a gente pode trabalhar como sendo, por exemplo, aluguel, se você paga aluguel, prestação do imóvel, transporte, alimentação, energia, água, telefone, internet, o que você precisa ali para o mês. Plano de saúde, quem tem, né? Aquilo que você paga todo mês, sem falha. Não tem como você ficar sem pagar. São as fixas. As despesas variam, e você coloca os valores, né, na frente. Essas são mais fáceis porque elas são pagas geralmente por mês e você já sabe os valores. Agora, quando é as despesas variáveis, por quê? Geralmente o problema nem sempre é as despesas fixas, porque as fixas elas são fixas, você precisa delas para viver. Às vezes você pode eliminar uma ou outra, ou reduzir o uso de algum serviço ou de outro, mas você não pode zerar 100%. Por exemplo, não tem como você não ter onde morar, né? Não tem como você não se alimentar.
E aí, então, essas aí são fixas. Mas as despesas variáveis geralmente são a vilã do processo. Por quê? Porque você não controla elas, são despesas que acontecem esporadicamente. Então, às vezes um remédio que comprou, às vezes é um churrasco que fez, foi numa festa, foi na balada, foi no cinema, fez um passeio, precisou, emprestou dinheiro para alguém. Né? Então, tem umas despesas que são variáveis, que acontecem de vez em quando, que você não tem controle sobre elas, e aí você vai fazendo. E quando você vê, o dinheiro acabou e você não sabe para onde foi. Então precisa fazer o orçamento. Sem o orçamento você não consegue ter a visão exata do que está acontecendo na sua vida financeira. Segunda dica aí, né? Como evitar as armadilhas. Defina metas financeiras. Né? Determine o que você quer alcançar com o seu dinheiro e defina metas para chegar até lá. Bom, não sobra nada, eu já estou devendo tudo e não tem como planejar. Como é que eu vou planejar? Não precisa sobrar. Você precisa, independente de qualquer coisa, fazer a meta. Qual é o seu objetivo? O que você quer com aquele trabalho que você executa, com aquela renda que você recebe? O que você gostaria de fazer? Qual é a sua meta? Meta de curto, médio e longo prazo. Certo? Por exemplo, meta de curto prazo pode ser assim, fazer o aniversário do meu filho. É uma meta de curto prazo, que é dentro do ano. Uma meta de médio prazo, trocar de carro, por exemplo, não sei. Uma meta de longo prazo, fazer uma volta ao mundo, comprar uma casa, né? Então, assim, são metas. Você vai definir o que é que você... A meta é assim, você primeiro pensa no que é que você deseja, o que é que você quer e que precisa de dinheiro para fazer, né? O que você deseja? Fazer uma viagem? Quanto vai custar? Então, essa é a sua meta. Em quanto tempo você pretende fazer essa viagem? Porque a partir do momento que você estabelece a meta, você consegue se organizar para isso. Se você não tem meta, você simplesmente vai deixando o tempo passar, vai gastando dinheiro no dia a dia e quando não tem nada. Acompanhe os seus gastos, isso é muito importante, né? Que vem ali daquele que eu estava falando agora sobre definir quais são os seus tipos de gastos no orçamento. Acompanhe seus gastos. Use um aplicativo, uma planilha, escreva no caderno, sei lá, faz anotação na parede, escreve em algum lugar, colocando todos os dias o que é que você gasta, o que é que você compra, para onde vai seu dinheiro. Né? Acompanhar quais são as áreas que você gasta. Porque quando você faz essa anotação diária, você consegue identificar o seguinte: para onde foi a maior parte do dinheiro? Foi para o transporte? Foi para alimentação? Foi para o lazer? Né? Foi para educação? Foi para onde? Foi para saúde? Para onde eu estou gastando? Com o que eu gastei, né? É porque aí, quando você acompanha os gastos, você consegue identificar para onde foi o seu dinheiro, que é uma das perguntas que geralmente a gente não sabe responder. Tipo, acabou o dinheiro e aí, cadê? Onde é que eu coloquei isso? Não sei. Então, quando você acompanha os gastos, você consegue fazer isso. Faça reservas para emergência. Olha, tem um fundo de emergência, porque a vida é cheia de surpresas, é cheia de emergências inesperadas. E a única certeza que a gente tem na vida, eu brinco que a gente tem duas certezas na vida. Uma certeza é a morte, mas essa não tem solução. Quando chega, chega, né? Mas inclusive para ela a gente precisa ter uma reserva, né? Porque até para morrer a gente paga. E a segunda certeza que a gente tem na vida são as mudanças. Nada é para sempre, nada é constante. Você pode mudar, permanecer algo na sua vida a vida inteira. Porém, para que ele permaneça, para que aquela situação permaneça, se é confortável, você tem que fazer ajustes o tempo todo. Então, as mudanças, elas estão acontecendo o tempo todo na vida. E as reservas de emergências é justamente para prever isso. Essa parte eu vou concordar, eu já vou, né, vou ser mais maleável, é o seguinte, é muito difícil fazer. Porém, é necessário. No primeiro momento, quando você está desorganizado financeiramente, essa não é a meta, certo? Primeiro você precisa limpar o seu orçamento, para que você tenha condição de planejar. Então, mas essa questão da reserva de emergência tem que estar sempre na sua cabeça. Sempre como uma meta a ser cumprida. Para quê? Para que você não incorra em problemas
muito graves caso aconteça alguma emergência. Evite dívidas, né? Só faz, não é que você nunca tenha que fazer dívidas, você pode fazer dívidas, mas tem que ser dívidas saudáveis. Existem dívidas que são saudáveis e dívidas que não são saudáveis. Dívida saudável é qual? Aquela que aumenta seu patrimônio e quando você precisa aumentar ou quer aumentar o patrimônio e tem a oportunidade e não consegue fazer isso com dinheiro todo reunido, pagando à vista. Então, algumas dívidas, elas são benéficas, mas a maioria delas são dívidas ruins. Então, essas dívidas ruins você precisa evitar. Só faça dívida se for estritamente necessário e quando você fizer, tente planejar-se para pagar o quanto antes. Não prolongue, porque dívida gera pagamento de juros. Pagamento de juros leva seu dinheiro embora, certo? E tem uma coisa muito interessante aqui, sobre as dívidas. Se você faz uma dívida no banco, por exemplo, você paga juros. Não tem como, certo? E se você toma emprestado de alguém, você pode ter gente que não cobra juro. Aparentemente você não paga juro, mas essa dívida é muito perigosa, porque você pode perder uma amizade, você pode perder uma relação que era boa, simplesmente porque você não conseguiu cumprir numa determinada data com aquele compromisso. Então eu sempre digo o seguinte: se for dever para alguém, tem de dever para o banco. Que no máximo o banco vai ficar te ligando, aí você bloqueia o celular e resolve, trabalha junto do dinheiro, paga a dívida e resolve o problema. Se você pega dinheiro emprestado com outra pessoa, isso pode se tornar um entrave tão grande, trazer tantas dores maiores para sua vida, que não é interessante. Certo? E com o banco, o que acontece? Ele vai te travar ali financeiramente um tempo, você vai precisar sair da situação, então você vai se virar, vai dar conta de pagar para poder sair da situação e conseguir continuar vivendo, certo? Então, não faça dívida com pessoas. Se você precisar pegar um dinheiro emprestado, pegue num agente financeiro, que ele está ali para isso. Não prejudique a sua vida, a sua saúde emocional, mental e psicológica pegando dinheiro com outra pessoa que também vai precisar do dinheiro assim como você. Então, essa é só uma dica pessoal que não tem muito a ver com o método, mas que vai refletir no seu bem-estar psicológico e emocional e que vai afetar a sua vida financeira. Procure a ajuda de um profissional. Então, quando você está numa dificuldade muito complicada e você não consegue organizar as finanças, a primeira ideia é procurar a ajuda de um profissional. Esse procurar a ajuda de um profissional pode ser simplesmente para te orientar. Que aí, nesse caso, estou me colocando, né, aqui nesse ambiente para te orientar. Como profissional da área da economia, como profissional da área de finanças, para te orientar de quais são o passo a passo que você tem que fazer, como desenvolver uma metodologia de aplicar na sua vida para que você tenha resultados positivos. Esse é o objetivo dessa live, esse é o objetivo desse trabalho, né, que eu tô aqui hoje para trazer para vocês essas informações e que principalmente as mulheres, né, consigam sair desse ambiente negativo de estar sempre endividada, sempre faltando dinheiro, não saber o que acontece com o seu dinheiro, não ter segurança, nem conhecimento e segurança suficiente para tomar suas decisões financeiras de forma assertiva. E o meu objetivo é tirar, né, as mulheres desse ambiente e fazer com que elas tenham segurança e alcancem a liberdade financeira através do conhecimento e da aplicação de uma metodologia que resolva o problema, considerando a realidade de cada uma. Bom, sobre o orçamento, né, já adiantei um pouquinho, mas só reforçando. Anote todas as suas receitas e despesas, categorize, né? Coloque os tipos de dívidas, se é fixa, se é variável, se é essencial, se é supérfluo, né? Que tipo que são essas despesas? Utilize ferramentas, planilhas, aplicativos, anotação no caderno, anota na parede, anota em qualquer lugar, mas anota, pelo amor de Deus, né? Essa que é a ideia, para que você tenha ali uma referência do que está acontecendo com sua vida financeira. Faça isso mês a mês. Mas geralmente as receitas, elas são mais semanais ou mensais, né? Tem algumas pessoas que vendem ali todo dia, então são diárias. Mas no geral é uma renda, a gente faz o levantamento mensal daquela renda e também das despesas. Só que as despesas você precisa anotar todo dia, porque às vezes você fala assim, eu comprei ali uma balinha, comprei, sei lá, uma caixa de bombom, comprei
um esmalte e esquece de anotar. Não, anota. Não deixe de anotar. Crie o hábito de anotar, porque aí você vai ver exatamente para onde está indo seu dinheiro. Defina limites para cada categoria. Então, quem quer definir os limites para cada categoria? Por exemplo, moradia, até 30% da renda. Alimentação, né? Até 20% da renda, ou 10% da renda. Não sei, depende da faixa de renda. Aí, esse aqui é só um padrão. Tem gente que ganha mais que vai conseguir fazer com percentuais menores. Mas tem gente que ganha menos que vai ter que trabalhar um pouco melhor essa ideia dos percentuais. Então, essa realidade, ela vai ter que ser adaptada, esse orçamento, para esse limite, né, das categorias de gasto do orçamento, vai depender do nível de renda da pessoa. Então, é para cada uma. E, no final, revise esse orçamento, né? Faça periodicamente uma revisão dali do que está acontecendo. Por quê? Porque a partir do momento que você consegue ter esse controle, você consegue redirecionar, adaptar as necessidades e os seus objetivos para que aquele orçamento seja de fato um instrumento que resolve, né? Que te ajuda ali a tomar as melhores decisões. Aí vem o seguinte, como quitar as dívidas, né? Então tem lá, a pessoa tá lá endividada, um monte de dívida e assim, e agora, quem que eu pago primeiro? Como que eu faço para definir isso? Bom, definir-se da seguinte maneira. Primeiro, ó, comece a pensar naquelas dívidas que têm as maiores taxas de juros. Por exemplo, cartão de crédito. Cheque especial hoje nem é tão assim, mas tem também, né? A juro é alto. Não fiquem com dívida no cartão de crédito nem no cheque especial. Por quê? Porque esses são juros exorbitantes, certo? São juros muito altos. E esses realmente dão um problema porque você acaba disponibilizando muito da sua renda futura para pagamento desses juros. E isso não é saudável do ponto de vista financeiro. Então, se for num nível de escalonamento, pega aquela dívida que tem um juro mais alto e vai diminuindo até aquela dívida que tem um juro menor. Tem uma outra técnica que pode ser usada, que é chamada técnica da bola de neve ou da avalanche, de acordo com o seu perfil, né? Que seria o seguinte: começa. Como é que começa a bola de neve? A bola de neve ela começa grande? Não, ela começa pequenininha, né? Só que ela vai crescendo, crescendo, crescendo. Então, assim, a técnica é o seguinte: comece a pagar aquela dívida menor. Em vez de você pagar a grande, você paga a pequena. E vai pagando. Por quê? Porque cada vez que você paga uma pequena, você paga a pequena e fica livre dela. Né? A grande, às vezes você vai parcelar, vai ficar aquele negócio toda a vida. Mas assim, se você paga a pequena, você paga ela e fica livre. Vai sobrar mais dinheiro para você pagar a próxima. E aí você vai eliminando as dívidas da menor para a maior. Isso é uma técnica que é utilizada e que de vez em quando traz soluções. Mas tem outras questões que a gente precisa avaliar mais detalhadamente para se tomar essa decisão, certo? Negocie com seus credores, né, para reduzir as taxas de juros, por exemplo, ou as parcelas. Tem que conversar, né, tem que chegar e propor. Se você tiver um volume financeiro interessante, você vai lá e propõe, olha, eu gostaria de pagar dessa forma, e aí o credor vai fazer a avaliação dele se ele pode fazer aquela negociação com você e provavelmente irá fazer uma contraproposta de como solucionar o problema de uma forma mais tranquila, visto que você está demonstrando a boa vontade de querer quitar a dívida. E evite contrair novas dívidas enquanto não quitar as dívidas que já existem. De preferência, não contrair dívidas. Mas se você não tiver como, primeiro pague as dívidas já existentes. E aí, por isso, precisa de um orçamento bem feito, mas não só de um orçamento. O orçamento é o retrato, mas você precisa de um planejamento. Aí, esse planejamento, que é o que a gente chama de projeção, ele vai trazer alguns passo a passo que vão te nortear nas decisões futuras a serem tomadas, certo? Porque a vida não para só porque você planejou, certo? Você planejou que vai pagar R$ 1.000 por mês aquela dívida X. Mas o que a gente já sabe? Que acontecem mudanças o tempo todo e que algumas emergências podem acontecer no período. Se você não tiver ainda reserva de emergência, pode ter alguma modificação do seu planejamento. Mas se você sabe qual é o plano, é mais fácil você ajustar do que você simplesmente ir fazendo sem saber, sem ter plano nenhum. E aí, como que cria a reserva de emergência, né? A ideia é criar um fundo de emergência para lidar com esses imprevistos. Por exemplo, perda do emprego. Perdeu o emprego, ficou sem dinheiro e aí? Precisa de uma solução, né? Problemas de saúde.
né? Às vezes você precisa parar de trabalhar porque você está doente, né? Já falei um pouco sobre isso, mas é algo que você tem que estar o tempo todo ali com isso em mente. Comece com um valor menor e vai aumentando gradativamente o valor da reserva. Então, tem algumas técnicas que são utilizadas. Por exemplo, cada mês você reserva uma quantidade X e vai aumentando essa quantidade. Se a gente fizer uma combinação entre geração de reserva de emergência com pagamento de dívidas, talvez você consiga caminhar na direção dos dois. À medida que você vai quitando das dívidas, vai sobrando mais dinheiro para você fazer a reserva. Então, tem que analisar o seu contexto. Por isso que o orçamento é muito importante. Defina um objetivo para o seu fundo de emergência. Por exemplo, 3 meses, 6 meses de todas as suas despesas básicas. O ideal é que a pessoa tenha pelo menos 6 meses de todo o seu gasto básico reservado em alguma aplicação financeira, mas uma aplicação financeira que você pode retirar no curto prazo. Então, poderia ser, sei lá, um tesouro direto, uma poupança, mas eu não quero falar de investimento aqui ainda, porque o investimento vai ser um outro momento, certo? Depois que a gente já tiver passado por essa fase da organização financeira, que você conseguir se organizar, fazer uma reserva de emergência, né, e conseguir pagar em dia todas as suas despesas mensais, aí sim é o momento de a gente começar a falar de investimento, porque inicialmente para quem está organizado, ok, mas para quem ainda não está, o principal é organizar. E crie hábitos saudáveis, né? O que são esses hábitos saudáveis? Evite compras impulsivas, planeje as compras com antecedência. Até tem um outro vídeo que eu falo aqui no canal, que é o seguinte: a dica é, se você sai de casa, vai passear no shopping, por exemplo, chega lá, vê uma coisa, quer comprar, se você está bem organizado e está sobrando dinheiro, se for algo exatamente necessário, você dá uma volta no shopping inteiro, pensa sobre aquilo e se precisar ainda, se achar que ainda precisa comprar, você volta lá e compra. Se não, vai embora para casa. Pensa, espera passar 24 horas. Se nas 24 horas você ainda sentir que é necessário comprar aquilo e você tem condição de pagar, vai lá e compra. Mas se em 24 horas você não lembrar mais do item, é porque você não precisava. Então, resolve seu problema e você não compra um negócio que você vai se arrepender depois. Compare os preços antes de comprar. Hoje é mais fácil, né? Você entra na internet, faz a comparação ali dos preços em várias lojas, em vários sites e consegue identificar onde é o preço melhor, a melhor taxa de entrega, né? O frete grátis, se você tem que ir na loja ou não. E compre sempre aquele com melhor custo-benefício, ou seja, aquele item que vai gerar um benefício maior custando menos. Negocie os preços quando for possível, né? E não tenha medo de pedir descontos. Essa daqui eu sofro, gente, porque assim, pedir desconto é algo um pouco complicado, mas é uma coisa que é necessária. Porque às vezes você economiza ali 50 reais, 10 reais, 2 reais, isso já complementa uma renda ali da reserva financeira, por exemplo, né? Então, pedir desconto é necessário. Às vezes a pessoa já joga o preço um pouquinho mais alto esperando o pedido de desconto. Quando você não pede, para ela tá tudo bem. Na economia a gente chama isso de excedente do consumidor. Você paga mais do que poderia ter pago se você pudesse pedir o desconto. Então, é uma coisa que a gente tem que estar sempre ligado que precisa pedir. Mesmo quando não ganha, você pede desconto. Custa nada? Não, você já tem, né? Utilize cupons de desconto, por exemplo, para economizar e também as promoções. Mas não vá para promoção só porque é promoção. Não compre um negócio só porque é promoção. Faça o contrário. Selecione os itens que você quer e espere a promoção. Mas olha, acompanhe o preço do produto ao longo dos meses. Por quê? Não tem, por exemplo, aqui no Brasil a gente tem alguns exemplos da Black Friday, que é em novembro. Muita gente compra na Black Friday, não é algo que ela precisa, é só porque está na promoção. O ideal é você acompanhar o preço do item ao longo do tempo e identificar se lá na Black Friday, se ele realmente está na promoção, ou se ele foi aumentando o preço ao longo do tempo e naquele momento ele está mais caro do que estava antes. Então, às vezes acontece, dependendo do produto, dependendo da empresa, algumas empresas têm essa prática. Então, a gente precisa estar atento.
Isso é consumir conscientemente. São decisões conscientes de consumo. Que faz o quê? Protege a nossa renda. Bom, e dentro disso tudo, quais são os princípios do controle financeiro? Porque não é só controlar-se financeiramente, você precisa compreender a base disso, né? O que é a base? O que vai te dar base para controlar as suas finanças? É só olhar por dinheiro? Não, porque se a gente parar para pensar, a questão do dinheiro é se a gente tem receita ou não. Agora, às vezes eu tenho receita e às vezes a receita é alta e mesmo assim estou endividada. Então, tem um problema aí que não é só o dinheiro, não é a prática do entrar o dinheiro na conta. Às vezes tem um fundo psicológico, às vezes tem um fundo emocional. Então, eu preciso primeiro saber quais são os principais, né, ou a base de sustentação desse controle. Como é que eu faço para ter uma base emocional psicológica e de conhecimento para que eu tome decisões acertadas e controle as minhas finanças? Primeiro, autoconsciência, me conhecer, saber quem eu sou, como que eu me porto diante das coisas, como é que o que eu quero, como eu me coloco diante da vida em relação aos meus desejos, as aspirações, as frustrações, né? As decepções da vida. Porque às vezes tudo isso influencia numa decisão de consumo, por exemplo, ou eu deixo de receber alguma renda porque eu tô com um problema de saúde emocional, psicológica e não dou conta de trabalhar. Então, autoconsciência é se conhecer, né? Propósito. Segundo ponto, ter propósito e metas. Se eu tenho meu propósito, meu propósito é conseguir terminar a faculdade ou entrar na faculdade. Essa também é minha meta. Né? Eu quero ser uma boa profissional, sei lá, da economia, da medicina, da administração, da biologia. Eu quero ser uma boa profissional. Para eu ser uma boa profissional, eu tenho um propósito. Só que para eu ser uma boa profissional da área X, eu tenho então que ter uma meta, que é fazer a faculdade da área X, pelo menos, certo? E se eu tiver esses dois, o propósito e a meta, eu consigo fazer um planejamento para alcançar isso. Se eu não tenho, não tem para onde ir. Planejamento e organização. Precisa organizar, precisa planejar, certo? Tem que ter resiliência e persistência. Se eu não tenho resiliência e a primeira situação ruim que vem, eu travo. Eu me afundo emocionalmente na depressão, por exemplo, se eu perco o emprego. Eu fico depressivo, não consigo arrumar outro emprego, e aí minha renda vai embora, e aí não consigo ganhar mais dinheiro e piora a situação. Então a resiliência não deu certo aqui, então tá bom, vamos rever aqui qual que é a rota e para onde que eu vou. Né? O que eu posso fazer agora para poder sair dessa situação? Considerar que aquilo foi ruim, que foi sofrido e que foi complicado passar por aquilo, mas ao mesmo tempo reconfigurar e ter persistência para permanecer. Então, na questão financeira, por exemplo, tô começando a organizar a vida e acontece imprevisto, perco o emprego. Foi por água abaixo meu orçamento, minha previsão, tudo foi por água abaixo. Agora vou desistir disso? Não, continue persistindo. Porque a hora que você arrumar outro emprego, aí o que vai acontecer? Você já está com suas metas definidas, está com seus propósitos organizados. Então, você já vai direcionar melhor essa renda que vai entrar. Ter autocompaixão, inclusive, né? Não se culpar demais o tempo todo. Não se cobrar demais. Você precisa se cobrar, mas você não precisa se massacrar. Olhar para você e ver que você está lutando, que você está buscando seus propósitos, estabelecendo suas metas, fazendo seu planejamento, tentando se reorganizar, sendo persistente. Então tenha paciência, o tempo vai passar e você precisa passar tomando ações acertadas, não simplesmente deixando o tempo passar. Ter equilíbrio e flexibilidade, né? Ter o conhecer-se a si mesma, a autoconsciência, ela traz um certo equilíbrio e proporciona uma flexibilidade para tomar decisões diferentes. Se esse caminho não deu certo, então vamos buscar outro. Se aqui eu não conseguir a renda que eu estava pretendendo, então vamos buscar outra atividade. Se por aqui eu não conseguir resolver essa dívida, então vamos arrumar de outro jeito, eu resolvo aquela outra, depois eu volto e resolvo essa. Então, ter essa flexibilidade nas ações. Ter o planejamento é necessário. O planejamento só não pode ter um fim nele mesmo.
Se for necessário, eu tenho que rever esse planejamento, reorganizar. O que eu não posso perder de vista é a meta, e nem o meu propósito, e nem deixar de me conhecer. O restante eu posso fazendo ajustes ao longo do tempo. E se de tudo não der certo, buscar ajuda, certo? Buscar alguém que te oriente, alguém que te ajude a tomar as melhores decisões. Mas eu ainda insisto nessa seguinte situação: não busque ajuda para deixar a sua vida financeira na mão do outro, porque aí você não resolve o problema. Busque ajuda para que você compreenda, conheça e saiba lidar com a sua vida financeira. Busque ajuda para aprender, não busque ajuda para que o outro faça. Então, só retomando cada ponto desse, autoconsciência é o primeiro passo para o controle financeiro, é ter clareza sobre os seus sentimentos, sobre os seus pensamentos em relação ao dinheiro. Inclui, por exemplo, identificar quais são as crenças limitantes. Por exemplo, uma crença limitante: mulher é consumista. Mulher não sabe gerir a sua vida financeira, não sabe tomar decisão financeira, porque não sabe, mulher não consegue conversar sobre investimentos. Por que essa crença tem que prevalecer na sua vida? Por que você, se você tem dinheiro ou pretende ter, não aprende sobre isso? Porque se você aprendeu a cozinhar, passar roupa, lavar roupa, dirigir, aprendeu a fazer todos aqueles exercícios complicados da academia, que eu acho complicado, mas estão lá. Se você consegue fazer isso, você consegue também aprender sobre como lidar com seu dinheiro. Se você consegue trabalhar para ganhar o dinheiro, por que é que você não consegue lidar com isso? Então, quebre essa crença limitante. Como que você lida com os gatilhos emocionais? Por exemplo, às vezes o gatilho emocional é um fortalecedor do consumo inconsciente. Ah, eu tô revoltada, tô triste, tô magoada, então vou comprar. Vou comprar porque eu vou ficar feliz. Não, tá errado. Você não tem que comprar para ficar. Você tem que comprar para ficar feliz. Concordo. Mas você tem que comprar para ficar feliz de uma forma que você, olha, eu quero consumir isso porque eu tenho esse objetivo e isso vai me ajudar a alcançar meu objetivo, meu propósito. Aí você fica feliz com o seu consumo e não gasta dinheiro à toa. Mas geralmente quando você está numa crise emocional e compra, você vai se arrepender depois da compra que fez, porque você já está jogando dinheiro fora. Certo? Então, a autoconsciência seria isso. Não se sabotar. Se conhecer para não se sabotar. Propósito e meta, né? Definir os objetivos financeiros, que sejam claros, que sejam inspiradores, que sejam alinhados com seus valores, com seus sonhos, que vai te dar a motivação necessária para manter o foco e a disciplina. Então, se você não tiver um propósito, uma meta, você não consegue manter o foco e muito menos a disciplina, certo? Então, precisa de ter propósito e meta. Planejamento e organização, criar esse orçamento, né, de forma realista, dali o que realmente está acontecendo, que seja eficiente e que ele vai te ajudar a tomar as decisões conscientes sobre os seus gastos e vai direcionar os seus recursos para aquilo que realmente importa ou para aquilo que realmente você deseja e que precisa para poder chegar onde você quer, lá no seu propósito. Persistência e resiliência. Imprevistos sempre acontecem, né? Eles são inevitáveis ao longo do caminho. E aí, para esse controle financeiro, você precisa estar consciente que acontece imprevisto. Por exemplo, eu estava há mais ou menos uns 3, 4 meses atrás, estava passando de carro na avenida, parei, estacionei o carro, meu marido entrou, meu filho entraram no carro, fui buscá-los, e na saída dessa parada na avenida que eu estava, quando eu saí, estava andando ali, normal, na via, um ônibus que estava do meu lado esquerdo simplesmente resolveu sair da mão dele e pá, arrebentou a porta do meu carro, porque ele não olhou do lado. Um imprevisto, um contratempo, né, que me gerou aí um prejuízo. Aí eu tive que ter paciência para poder negociar com a empresa, esperar o período para ver se aprovava, para poder ver se não ia para a justiça, aquele processo todo, e consegui resolver, mas ainda estou em processo para receber, mas já tem uma perspectiva.
mas eu tive que ser resiliente para trabalhar com o carro amassado 4 meses, né? E ter aquela paciência de, graças a Deus, só foi isso. E consegui viver minha vida ali normalmente até resolver o problema. Agora já arrumei o carro, a porta do carro ali onde deu o problema e consegui sair da situação ruim, né? Então, é importante, então, a gente ter a consciência desses imprevistos para ter essa persistência, resiliência e lidar com essas dificuldades de uma forma mais tranquila. Evitar se punir, né? Autocompaixão. Momentos de fraqueza, às vezes a gente tem algumas atitudes incorretas ou impensadas, e essa autocompaixão vai permitir você ter paciência para poder aprender com seus próprios erros e continuar seguindo em frente com leveza e confiança. Equilíbrio e flexibilidade, já falei, né, que é sobre essa disciplina entre o equilíbrio e a flexibilidade, para que você tenha uma vida saudável, né, permitindo-se momentos de prazer sem culpa, mas também mantendo o controle da sua vida para poder alcançar os seus objetivos. E, por fim, a busca da ajuda, que já falei, né, buscar alguém que te oriente a aprender. Dentro disso tudo, a partir desse momento que eu trago aqui sobre a orientação e a necessidade de buscar ajuda, e eu já falei sobre, né, com vocês, que não é buscar uma ajuda para que a outra pessoa faça a sua organização financeira, né? Não. Que você aprenda. A ajuda é para que alguém te ensine a como lidar com seu dinheiro, porque isso ninguém vai te tirar. É literalmente aquele conceito de que a educação é a única coisa que ninguém tira de ninguém. Está na pessoa. Então, quando você aprende a lidar com o seu dinheiro, você aprende. Você não fica mais dependente de outros. E aí você gera segurança. Segurança te proporciona tomar decisões. Segurança e conhecimento gera segurança. A segurança te proporciona tomar decisões acertadas que te levam a ter autoridade para poder tomar as suas decisões de forma firme, sem necessitar que outra pessoa interfira ou tome as decisões financeiras por você. E para tanto, aí eu venho aqui trazendo para vocês o método que eu desenvolvi, que é o método, eu chamo de método A3S, que é a análise, o A de análise e o S são 3, né? Sabedoria, solução e sucesso. O que é a sabedoria? É buscar o conhecimento. Você ter sabedoria do que é necessário, quais são os instrumentos, quais são os principais conceitos, como que você faz o passo a passo, quais são de fato os passo a passo que você pode seguir para chegar num conhecimento e numa sabedoria de como aplicar aquilo na sua vida. Aí, tendo esse conhecimento, ou seja, alcançando essa sabedoria, então você pode implementar o quê? A solução. A solução nada mais é do que a aplicação desse conhecimento. Só que essa aplicação numa sequência que tem os passos corretos, na hora certa, de tomar a decisão, dependendo da sua realidade financeira. Se você seguir o passo a passo, se você fizer todas as etapas de forma como está estabelecido no método, você alcança o sucesso. O que é o sucesso? Teve conhecimento, aplicou o método, e aí é manter o método, monitorar se você está seguindo, se os resultados estão levando aquilo que você quer, ou seja, ao seu propósito, a sua motivação, ao seu objetivo e a sua meta, e ter disciplina para manter isso. Se você conseguir seguir isso, eu garanto que você consegue organizar sua vida financeira que está desorganizada, ter o controle das suas finanças, controlar e evitar todas as armadilhas financeiras que não são exatamente financeiras, né? São armadilhas emocionais, armadilhas psicológicas, imprevistos que acontecem, de maneira que você controla isso sem afetar muito o seu lado emocional, porque você vai estar conscientemente tomando cada decisão. E a partir desse momento você consegue manter a sua vida financeira saudável e alcançar a liberdade financeira tão desejada. Que a liberdade financeira aqui, lá no começo eu falei sobre isso, nós estamos trabalhando em duas vertentes. A primeira vertente é a que todo mundo trabalha,
que é a liberdade financeira quantitativa, que é ter muito dinheiro. Eu vou te falar a verdade, não prometo muito dinheiro para ninguém, porque isso é muito difícil, inclusive para mim, né? Mas assim, eu acho que muito dinheiro depende de muita coisa. Às vezes a pessoa não fez nenhum esforço na vida, é uma herdeira aí, tem muito dinheiro, né? Às vezes a pessoa trabalha muito, ganha muito dinheiro, mas não consegue lidar com esse dinheiro, não tem liberdade de tomar decisão. Então, o muito dinheiro, ele pode ser uma consequência das decisões acertadas que você vai tomar. A partir do quê? Da análise do conhecimento, da aplicação do conhecimento e do monitoramento, manutenção e a disciplina com esse conhecimento. Aí você pode gerar dinheiro dentro desse equilíbrio financeiro, aí você consegue fazer investimentos, que é a segunda etapa do processo lá na frente, que aí tendo essa possibilidade, você consegue executar investimentos, e esse investimento pode te gerar muito dinheiro, que aí é a liberdade quantitativa do dinheiro financeiro, né? Mas eu acho que o principal, além disso, é a liberdade que eu chamo de qualitativa, que é a liberdade, principalmente das mulheres, né, de tomar decisões com suas próprias finanças de maneira assertiva, sem depender da interveniência ou da intromissão de uma outra pessoa. Não é que você vai se fechar e, eu sou maior. Não. É que quando alguém questionar as suas ações, você vai saber que você tomou uma decisão correta e não vai ficar insegura, porque você conhece, você aplicou um método e você consegue controlar suas finanças e não depende da decisão de outra pessoa. Às vezes, outra pessoa pode te dar uma informação que vai te fazer parar e analisar se aquela oportunidade é boa. Mas você vai primeiro analisar, porque você tem conhecimento, você sabe o que você tem que fazer, e aí você identifica se aquela oportunidade de colocar o seu dinheiro naquela bendita aplicação ou naquele projeto é algo interessante para você, mas quem vai tomar a decisão é você. Então, o método tem esse objetivo. Primeiro, te dar essa segurança. A partir do momento que você tiver essa organização, tudo isso controlado e organizado, e você tiver essa segurança para tomar essas decisões, aí sim você vai ter condição de ter a liberdade quantitativa, que é um outro momento, que é a partir dos investimentos, que ainda não é o foco. O foco agora é te tirar do caos. É te tirar dessa situação desconfortável, onde você tem todas essas dores envolvidas. Então, na próxima aula, né, vamos ter algumas aulas sobre isso. Essa primeira aula foi essa apresentação, para a gente conseguir identificar esse momento, o momento financeiro que você está vivendo. Na próxima aula, eu vou detalhar um pouco mais do método, né, do método A3S, deixar um convite para que você participe de um programa de organização financeira, onde você vai aplicar o passo a passo do método e conseguir sair do caos financeiro que você está ou se encontra e dar os primeiros passos rumo à liberdade financeira. Mas, por enquanto, essa aula que a gente teve aqui agora era para trazer essas primeiras impressões, esses primeiros concepções conceituais mesmo, né, do que é a desorganização financeira, o que é a liberdade financeira, quais são as dores causadas pela desorganização financeira e te falar que existe uma forma de você sair disso. Você consegue, aplicando o método, sair desse caos. Na próxima aula, eu vou detalhar um pouco mais. Para quem se inscrever na aula que vai acontecer provavelmente no dia 10, mas aí eu vou mandar para vocês, né, e vou deixar aqui no canal também a orientação, dia 10 ou 11 de março, semana que vem, ou domingo ou segunda-feira, e a gente vai trabalhar na seguinte forma, nessa próxima aula. Eu vou enviar para vocês, quem se inscrever para a próxima aula, eu vou enviar um questionário no qual vai estar aquelas perguntas ali para você fazer o seu raio-x, né? Fazer o levantamento de qual é o seu nível de desorganização financeira e identificar qual é a sua situação e começar a partir daí na próxima aula. Eu vou trazer quais são o passo a passo mais detalhado, como você pode aplicar, quais são os benefícios de se organizar financeiramente e como você pode sair do caos financeiro para a liberdade financeira através da aplicação desse método, ok? Por hoje, eu deixo aqui uma boa noite, muito obrigada e aguardo vocês na nossa próxima aula prevista, tá aqui, dia 12 do 3, que é a previsão de acontecer a próxima aula
desse grupo aqui de aulas. Provavelmente serão três lives, né? 3 aulas gratuitas para a gente começar a fazer esse diagnóstico, né? Essa análise, esse raio-x financeiro e esse raio-x de conhecimento pessoal dentro do universo financeiro aí de cada uma de vocês, que a gente consiga, a partir daí, ter uma concepção melhor dessa realidade e tomar a decisão de sair desse caos e partir para esse momento de conhecimento e liberdade financeira. Por enquanto, boa noite, obrigada a todos vocês e até o dia 12 aqui no canal para uma próxima live sobre o tema. Aprofundaremos um pouquinho mais, ok? Tchau, tchau.